formado. Então, nós gostaríamos de registrar e agradecer a presença da pró-reitora de pós-graduação, Carol Leandro, da pró-reitora de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, Bruna Almeida, do pró-reitor de Pesquisa e Inovação, Pedro Carelli, do coordenador da Secretaria de Programas de Educação Aberta e Digital, professor Alberto Posa, Madison Góes, diretor de Relações Internacionais, Diego Germano, diretoria de Políticas LGBT, diretor aqui do Complexo de Convenções e Eventos e Entretenimento, Mariana Breiner, o coordenador do Núcleo de Acessibilidade, já agradecendo, Antônio Carlos, representando aqui a Ouvidoria, Nestor Alves, superintendente de Comunicação, Sofia Costa, superintendente de Tecnologia da Informação, Marco Aurélio Benedetti, da diretora da Biblioteca Central, Andréa Santos, diretores de centro e vice-diretores do Centro de Biociências, Oliane Magalhães e Juliana Medeiros, do Centro de Educação, Ana Lúcia Santos e Tatiana Araújo, do Centro de Informática, Paulo Borba e Sérgio Soares, do Centro de Ciências Médicas, Luiz Alberto Matos, do Centro de Tecnologia e Geociências, Afonso Oliveira, do Centro de Artes e Comunicação, Luiz Francisco Lacerda Júnior, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Conceição Lafayette e Ricardo Medeiros. Agradecemos, assim, a presença de todas e todos. Então, convidamos para a sua fala o presidente do Diretório Central dos Estudantes, João. Bom dia. Quero começar saudando o nosso reitor, professor Alfredo, e na sua pessoa saudar toda a gestão da universidade que se encontra aqui nessa aula magna. Pelo que eu percebi quando eu cheguei, já vi algumas carinhas de alguns estudantes lá em cima, que eu acho que são os nossos mais novos e mais novas estudantes, calouros dessa universidade. E aí, eu já tenho aberto algumas aulas magnas durante esse período da pandemia, e para mim é de uma felicidade enorme estar aqui abrindo dessa vez a aula magna, já retomando uma presencialidade, mesmo que parcial e escalonada. É muito gratificante a gente estar, depois desses 2 anos, retomando as atividades de forma presencial. E aí, dessa vez tem um sabor especial, porque, diferente das outras vezes, dessa vez estou com os dias contados para deixar de ser estudante da graduação. E aí, é de uma felicidade enorme a gente estar aqui num momento tão significativo para a universidade, que depois de anos passando por um processo de pandemia e de atividades remotas na graduação, é muito importante que a gente consiga fazer essa retomada e essa aula magna com a presencialidade, e a presencialidade muito importante dos estudantes, dos novos estudantes da nossa universidade. E aí, eu tinha muita coisa para falar, obviamente não vai dar tempo, mas uma coisa que eu queria deixar registrado é que, especialmente para os estudantes novatos e novatas, que vocês são o oxigênio dessa universidade. São os estudantes que fazem a roda da universidade girar, que animam essa universidade, que oxigenam esse grande lago chamado Universidade Federal de Pernambuco. E aí queria deixar registrado que vocês estarem aqui nessa aula magna é de uma importância enorme, não só para a gente que está aqui na mesa e vai fazer nossas falas, mas para vocês terem noção da importância que vocês vão ter no dia a dia dessa universidade pelos próximos 4, 5 anos que vocês vão estar dentro desses portões. E aí deixar registrado que é importante vocês participarem e estarem participando não só de atividades oficiais, como aula magnas e outros eventos que vocês vão participar, mas também estarem organizados e engajados na melhoria, não só do curso de vocês, mas da universidade como um todo. Nós passamos por um momento muito complicado na universidade, onde a gente tem cortes de direitos, corte de orçamento, e a gente tem que ir se adequando da maneira que pode, através da diminuição de alguns direitos, diminuição de outras coisas,
E é importante que nós, estudantes, estejamos organizados para resistir a todos esses ataques e conseguir garantir que a nossa formação seja uma formação referenciada, de qualidade e de mudança social. E aí é importante que pelos próximos 4, 5 anos que vocês estiverem nessa casa, que vocês vistam a camisa da UFPE, não só para serem excelentes estudantes, mas também para serem excelentes cidadãos e conseguirem, ao longo desses 4, 5 anos, mudarem o mundo de vocês e o mundo das pessoas que estão ao redor de vocês. Então, convidamos para a sua fala, representando aqui a União Nacional dos Estudantes de Pernambuco, Emanuel George. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Eu acho que está fraca ainda. Bom dia, gente. Queria iniciar minha fala saudando a mesa em nome do reitor e do nosso vice-reitor, Alfredo Moa, e saudar todas as turmas que estão chegando hoje aqui na universidade pela primeira vez, em nome da minha turma, que, para quem não sabe, eu sou ingressante agora, 2021.2, que está ali em cima, publicidade. Oi, gente. E saudar em nome deles todas as turmas que estão entrando. E deixar, assim, um discurso muito leve, mas também muito conscientizador sobre o período que a gente está vivendo na universidade. Eu sou da União Nacional dos Estudantes, e a UNE ela vem travando uma batalha muito gigante no Brasil, que é a de resistir com a educação. Né? A gente tem aí o Darcy Ribeiro, que fez aniversário nesses últimos dias, e ele falava uma coisa muito importante, que a educação ela é aí o viés de tudo, né? E a gente está num espaço que tem uma maior importância dentro da sociedade, que é a universidade pública. Ou não é a universidade pública uma grande prova de amor ao povo brasileiro? Daqui sai a produção de ciência, daqui sai a produção de tecnologia, daqui saem os futuros políticos, daqui sai, de fato, o futuro da nação. E se não somos nós o futuro da nação, quem será? Os estudantes, né? Porque está nos nossos olhos o brilho de um novo amanhã. E nessa reflexão, eu trago eu não vou falar um amálgama, vou falar uma preocupação, que é de ter um Enem, que aconteceu agora, como o Enem mais excludente da história. E é muito lindo ver que existem pessoas que estão entrando na universidade, independente de, sabe? Independente do obscurantismo, independente da negação da ciência, independente da destruição da educação, porque quem não entendeu ainda, esse espaço um dia pode fechar. E já foi anunciado várias vezes que as portas se fechariam. Mas a gente está aqui, apesar de Bolsonaro, apesar de quem não acredita na ciência, apesar de quem não acredita que esse espaço é o espaço do futuro. A educação resiste e estamos todos aqui defendendo o nosso maior patrimônio, que é a educação. Quem não conhece o movimento estudantil, quem nunca nem ouviu falar o que é a UNE, procure a gente nas redes sociais, @UneOficial, @UEP Cândido Pinto Oficial e @Todas as Vozes, UFPE. Eu acho que alguém já teve essa experiência de ter chegado e a gente ter acolhido no acolhimento dos calouros. E a gente sabe a importância de ter esse espaço, de ter os estudantes chegando na universidade, sendo recebidos por toda esse acolhimento fraterno que a gente tem. E é isso, gente. Muito bom dia. Sejam todos bem-vindos. Fora Bolsonaro e a educação salva vidas. Obrigada, Emanuel. Então, convidamos para a sua fala a diretora do Centro de Ciências Exatas e da Natureza, a professora Claudete Pereira. Bom dia a todos e todas. Eu queria inicialmente cumprimentar o reitor, Alfredo Gomes, e o vice-reitor, Moacir Araújo. Também cumprimentar todos que compõem a gestão da universidade, né, nas pessoas dos pró-reitores, diretores de centro, chefes de departamento. E, obviamente, dar as boas-vindas a todos os nossos estudantes. É um prazer imenso, enquanto gestão, receber vocês aqui hoje. Muito obrigada. Dizer também do compromisso de toda a gestão com a biossegurança e preparação de todos os espaços, incluindo tanto a gestão central, quanto as direções de centros e também todos os nossos servidores, a quem eu agradeço pessoalmente.
Dizer que nós passamos por dificuldades financeiras e, em um ano que é um ano eleitoral, nós precisamos assumir o compromisso em defesa da universidade pública, de qualidade e com acesso a todas e todes. Desejar a todos que estão retornando às aulas presenciais um excelente retorno e dizer que todos nós estamos à disposição de vocês para que esse semestre seja um sucesso. Muito obrigada. Obrigada, professora Claudete. Então, convidamos para o seu pronunciamento o pró-reitor para assuntos estudantis, professor Fernando Nascimento. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de, inicialmente, saudar o nosso reitor, professor Alfredo, nosso vice-reitor, professor Moa, na pessoa deles, saudar toda a mesa, professora Magna, professora Claudete e os queridos Emanuel e João, que compõem o movimento estudantil da nossa universidade, que vem lutando há vários anos por um Brasil melhor. Eu quero também saudar todos os diretores de centro, coordenadores, docentes, colegas de Caruaru, que estão aqui presentes também, e quero também saudar na pessoa de Daiane, que é técnica administrativa e colabora na PROAS, todos os técnicos administrativos da nossa universidade. E uma saudação muito especial aos nossos estudantes ingressantes e a todas e todos os estudantes que compõem a comunidade acadêmica do CA. Hoje é um momento de alegria, de retorno, um momento em que a gente fica muito feliz em poder rever vocês pessoalmente depois de tanto tempo. É claro que esse é um momento importante, porque nós vamos ouvir a aula magna do nosso reitor, e aqui o nosso papel é de boas-vindas, para que a gente possa ouvir a fala do dirigente máximo da nossa universidade. Mas eu, como pró-reitor para assuntos estudantis, eu gostaria apenas de trazer, muito rapidamente, com a licença do nosso reitor e vice, alguns dados importantes para que vocês, estudantes, saibam do compromisso dessa universidade com a permanência estudantil, para que vocês possam concluir os seus cursos e integrar uma sociedade mais justa e solidária. A nossa universidade é uma universidade que é para todos, não é uma universidade que é para poucos. E muito embora a gente tenha condições políticas nacionais adversas, contrárias à permanência estudantil, essa gestão, nas pessoas, sobretudo do nosso reitor e vice, tem assumido um compromisso enorme para que os nossos estudantes possam continuar na universidade, não desistir dos seus cursos de maneira adequada. Nesse sentido, eu gostaria de trazer alguns dados para concluir a minha fala. Em 2020, foi investido em assistência estudantil, especificamente na nossa política de bolsas, o valor de R$ 37.739.000. Foram 24.747 auxílios pagos no Centro Acadêmico do Agreste, foram 12.515 auxílios pagos no Centro Acadêmico de Vitória e quase 66.000 auxílios pagos aqui no campus de Recife. Em 2021, em Recife, nós tivemos 61.140 auxílios pagos, no CAV, 11.419 e no CA, 23.078 auxílios pagos. O investimento em 2021, de 33.741. Um ano em que nós tivemos um corte na assistência estudantil por parte do governo federal de quase R$ 7 milhões. Em 2020 e em 2021, foram investidos na permanência estudantil da UFPE aproximadamente mais de R$ 71.480.000.
isso é suficiente? Ainda não. Nós precisamos avançar muito nas políticas de assistência estudantil. Porém, em um contexto em que nós temos um governo que não colabora com a universidade pública, mas que no momento em que os estudantes mais precisam de assistência, corta os nossos recursos, como foi o caso de 2021, certamente esse é um sinal de muito comprometimento e uma ação muito importante. Com essa retomada, professor Alfredo e professor Moa, a PROAS, através da universidade, vai continuar avançando nas suas ações. Nós temos novos editais, nós vamos implementar mais de 1.000 novos auxílios alimentação para os nossos estudantes, editais emergenciais para atender estudantes em situação grave de vulnerabilidade, entre outras ações. É assim que se faz uma universidade pública, inclusiva, popular e para todos. Sejam bem-vindos, todas e todos, e contem sempre com a gente. Nós gostaríamos de registrar também, agradecer a presença da pró-reitora de Gestão Administrativa, Liliana Barros, do diretor do Complexo de Atividades Esportivas e de Lazer da UFPE, professor Vilde Menezes. Então, convidamos para a sua fala a pró-reitora de graduação da UFPE, professora Magna Silva. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento a mesa, no nome do nosso reitor, professor Alfredo, e do nosso vice-reitor, professor Moa. Cumprimento a todos os que compõem a mesa, aos diretores, pró-reitores, nossos colegas, a todos os chefes de departamento, coordenadores, todos aqueles que ocupam algum cargo de gestão na reitoria. Também cumprimento a todos os técnicos presentes, docentes, estudantes, terceirizados e toda a equipe que está dando apoio nessa transmissão e nesse momento. A universidade está em um semestre após 2 anos de suspensão das atividades presenciais, retomando o funcionamento de vários componentes curriculares que são imprescindíveis de ocorrerem na prática da presencialidade. Nós temos, durante todos esses 2 anos de pandemia, formado estudantes que têm se graduado em um ambiente remoto. E, nesse sentido, nós queremos, de início, agradecer a todos os docentes, todos os técnicos para assuntos educacionais que têm apoiado o trabalho dos professores, todos os pedagogos, todos os coordenadores de curso, por terem se inovado e por terem feito com que a UFPE não fechasse as suas portas e pudesse continuar ofertando um ensino de qualidade, um ensino que vem sido elogiado, mas muito mais do que isso. Temos entregue à sociedade profissionais capacitados. Então, eu, de início, agradeço o empenho, a participação, o companheirismo de todos e todas. Um segundo ponto que eu queria destacar, e rapidamente, porque essa é uma fala de acolhimento e de agradecimento, nós estamos ansiosos e ansiosas pela fala do nosso reitor, é a quantidade de disciplinas que estamos ofertando este semestre no formato presencial. Então, hoje, na data de hoje, já temos um percentual, ainda faltam muitos cursos nos da área devolutiva, mas já estamos com mais de 1.800 disciplinas a serem ofertadas de forma presencial. Sabendo que muitas disciplinas são ofertadas em 2 turmas ou em 2 turnos. Isso significa também um esforço de toda a comunidade
de enfrentamento nesse contexto de pandemia, com todos os cuidados, com todas as regras a serem observadas, mas há uma tentativa e uma disposição em enfrentar as adversidades para que possamos ofertar àqueles que, de fato, precisam de uma urgência no ensino presencial. Porque muitos dos componentes, apesar de termos conseguido ofertar de forma remota, eles conseguem ter a sua plenitude na presencialidade. Então, eu agradeço também a toda a comunidade por ter se empenhado e por ter pensado nas diversas possibilidades e ter abraçado essa proposta da gestão. E, por fim, eu quero agradecer aos estudantes, que eu deixei por final, porque são os mais importantes nesse momento. Estamos recebendo agora mais de 3.400 estudantes na UFPE durante esse semestre. São estudantes que estão chegando à nossa casa cheios de sonhos, de expectativas, de dúvidas, de ansiedades, e que queremos dizer que esta casa é sua. Temos aqui um corpo docente, um corpo técnico, disposto a acolhê-los, a ajudá-los nas dificuldades, mas principalmente a ajudá-los a caminhar e a construir o percurso profissional. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas ao UFPE. A UFPE, através da Prograde, está de braços abertos para acolhê-los, orientá-los e, em caso de ter alguma dificuldade, nos procurem. A casa é de vocês. Parabéns por terem escolhido a UFPE. Muito obrigada. Obrigada, professora Magna. Então, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vice-reitor da UFPE, professor Moacir Araújo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu queria inicialmente saudar o nosso reitor, meu querido amigo, professor Alfredo Gomes, com quem eu tenho um imenso prazer de dividir essa gestão. É uma gestão bastante atribulada, eu diria, né? Uma vez que nós passamos por todo esse período de pandemia, mas uma gestão extremamente rica, né? Extremamente coesa, extremamente forte, extremamente democrática. Uma palavra de carinho também à professora Oliane, professora Juliana, nossas novas diretoras, em nome de quem eu gostaria de dar um abraço forte em todos os diretores e diretoras que estão aqui, nossos pró-reitores, pró-reitoras, superintendentes e vocês que estão lá atrás, né? Os nossos estudantes. Vocês estão chegando nessa casa nova, né, na nossa casa, que é a casa de vocês, num momento extremamente rico, extremamente oportuno, né, de viver uma universidade pública. Tá? Nós temos hoje uma situação muito adversa do ponto de vista externo, mas nós temos praticado uma gestão fortemente democrática, solidária, inclusiva e diversa. Então, portanto, vocês estão chegando num momento de muita riqueza, né? Muita riqueza de discussões, muita riqueza de contradições, e no momento em que a nossa universidade, em particular a Universidade Federal de Pernambuco, está passando pelo que eu estou chamando de uma revolução silenciosa. Nós nunca tivemos uma democratização tão grande dos níveis de decisão em nossa universidade. Agora mesmo, a professora Magna trouxe os números, né, das aulas presenciais, os cursos passaram a ter uma autonomia muito grande, o que não poderia ser diferente na decisão de suas especificidades, e estamos também, né, praticando isso. E aí eu queria chamar a atenção
para os nossos conselhos superiores. Vocês que estão entrando agora, não conhecem a estrutura ainda da universidade, nós teremos muito mais representação dos estudantes nas decisões dessa universidade. Isso não apenas no Consune, mas em todos os conselhos superiores. Então, isso aí é muito importante e se deve por um esforço enorme dos nossos diretores de atualização dos regimentos e que possibilitou essa nova configuração da nossa representação estudantil nas decisões da universidade. Então, eu acho que nós não podemos absolutamente deixar de valorizar isso, não podemos absolutamente deixar de valorizar também a forma como a UFPE tem se portado no que se refere aos enfrentamentos externos. A universidade pública é um dos grandes pilares da nossa sociedade. Nós não podemos absolutamente nos furtar de nos manifestarmos contra qualquer agressão que venha correr e colocar em risco a educação brasileira e, no nosso caso específico, a educação superior. Então, sejam muito bem-vindos à nossa Universidade Federal de Pernambuco. Imaginem só que nós temos aqui estudantes que estão chegando agora, professora Magna, mas temos estudantes que já entraram nos outros semestres anteriores e que até hoje não tinham ainda colocado os pés na Universidade Federal de Pernambuco. Imagine o que é você passar numa universidade pública, numa universidade federal pública, e não ter tido a oportunidade ainda de visitar aquela que vai ser a sua casa nos próximos 4, 5, 6 anos. Então, é para esses também que eu gostaria de estender as boas-vindas, para que eles venham à universidade. De fato, são quase 50%, praticamente 50% das aulas presenciais. É uma nova fase, com todo respeito às diretrizes sanitárias, mas nós estamos, de fato, entrando num novo momento. Tá? Com relação a toda essa vida que nós temos universitária, nós temos também uma vida externa, viu, minha gente? Vocês vão estar aqui dentro, mas vocês vão ver que vocês estão numa universidade que está muito ligada com a sociedade. Mais do que nunca, a Universidade Federal de Pernambuco está se relacionando com a sociedade pernambucana, com a sociedade brasileira, com a sociedade recifense, com a sociedade de Caruaru e de Vitória, claro, né? Enfim, eu acho que tudo isso faz com que vocês se sintam orgulhosos, essa é a palavra, de estarem aqui conosco. Nós estamos totalmente disponíveis para conversar o tempo todo e vocês se sintam, de fato, em casa, na casa de vocês, nessa bela casa aqui, nesse belo jardim aqui, verde, né, que nós temos aqui no campus Joaquim Amazonas, em Vitória e em Caruaru. Tá bom? Vamos em frente, não vamos abrir mão da luta. A luta é fundamental. Esse é um ano de muita luta, e nós estamos mais dispostos, mais fortes e mais unidos do que nunca. Há quem diga, professor Fernando, que tudo aquilo que não me mata, me fortalece. Pois que venham tentar nos matar, nós estaremos cada vez mais fortes. Muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada, professor Moacir. Então, para proferir a aula magna intitulada Universidade e Projeto de Nação, Desafios Atuais e Futuros, convidamos o magnífico reitor da UFPE, professor Alfredo Macedo Gomes. Bom, inicialmente, gostaria de saudar a mesa, né, meu querido professor Moa, nosso vice-reitor, né, companheiro aqui de luta, de batalha, saudar os nossos proreitores, professora Magna, professor Fernando, né, agradecer pelo empenho, pela dedicação, em nome de vocês, de toda a gestão, né, os outros proreitores, superintendentes, secretários e também diretores de órgãos estratégicos. Fazer uma saudação muito especial aos nossos diretores de centro, às nossas diretoras de centro, aqui em nome da professora Claudete,
dizer que essa gestão tem contado o tempo todo, né, com a contribuição, com a participação efetiva, né, dos diretores de centro na formulação das políticas institucionais, né, e das iniciativas da nossa universidade. Registrar, assim, nosso agradecimento, né, a todos os diretores, diretoras e vices, né, da nossa universidade. Fazer uma saudação aqui ao movimento estudantil, em nome de João e também de Emanuel, né, da UNE e do DCE. O João disse que era a etapa final dele no DCE, porque ele já passou no mestrado, viu, gente? Aí vai entrar para a NPG, daqui um pedaço, né, João? Saudar vocês, dizer da importância, obviamente, do fortalecimento do movimento estudantil em âmbito nacional, que tanto na graduação quanto na pós-graduação tem cumprido um papel importantíssimo, né, não apenas em defesa da ciência, né, das condições de estudo, né, dos nossos estudantes, mas também no debate sobre a questão da democracia no Brasil, né. E desejar, obviamente, a todos os estudantes, às estudantes de maneira geral, né, boas-vindas às atividades, obviamente, presenciais da universidade, né. A gente tem feito a gestão, nos últimos tempos, né, de forma presencial, mas uma grande parte das atividades, sobretudo da graduação, ela tem acontecido de forma mais remota ou híbrida, né. Então, essa etapa fundamental que nós estamos dando, né, até em função da melhoria, né, dos indicadores de enfrentamento à Covid, aponta que é uma decisão correta. E esse tem sido um debate em todas as universidades, né. Tivemos reunião da Andifes a semana passada e o grande debate é voltar, como voltar, né, e criar as melhores condições para a presencialidade em nossas instituições. Mas aí já se apresenta um primeiro desafio, né, porque, à medida em que nós vamos voltar presencialmente, nós também nos deparamos, né, com as condições, digamos assim, insuficientes de financiamento da universidade, né. Eu vou antecipar um pouco o que eu vou falar, mas, assim, muito embora a gente tenha uma pequena recomposição do orçamento desse ano em relação aos cortes draconianos que aconteceram no ano passado, essa recuperação ela é insuficiente para a manutenção das universidades ao longo de todo o ano. Então, será importante, né, que nós possamos novamente se articular para fazer a defesa e a recomposição do orçamento. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, no espírito de uma aula magna, trazendo aqui uma reflexão sobre a universidade pública e projeto de nação, desafios atuais e futuros, né. Gostaria de iniciar apresentando algumas razões ou justificativa para a escolha do tema desta nossa aula magna, na qual procurarei explorar, né, como todos e todas já sabem, né, o tema da universidade pública e o projeto de nação. Em primeiro lugar, trata-se de tema academicamente relevante, socialmente importante e muito atual, o que demanda a atenção não apenas daqueles que fazem a academia, que fazem a universidade, mas de toda a sociedade, envolvendo instituições democráticas, envolvendo os movimentos sociais no debate de tema tão importante. Na conjuntura política atual ou recente do Brasil, a universidade pública tornou-se objeto de ataques infundados daqueles que deveriam zelar, coordenar e propor as políticas públicas para o campo da educação superior. Em segundo lugar, a universidade pública no Brasil tem um papel fundamental no enfrentamento às desigualdades sociais e econômicas que passam pelo processo de escolarização, ou seja, a escola e a universidade constituem um pilar fundamental do processo de transformação social por meio da mobilidade social. Daí porque
o modelo de universidade ou de educação superior constitui sempre um debate atual da agenda política nacional. Tomando por base o modelo desenvolvido por Martin True, o desenvolvimento da educação superior estruturou-se historicamente em modelo de elite, modelo de educação superior de massa e modelo de acesso universal. Isso significa que o modelo corresponde à capacidade de recepção das juventudes oriundas dos diferentes agrupamentos sociais, que, no caso brasileiro, vem sendo condicionado por mais de uma década pelo sistema de cotas. Ou seja, a transição de um sistema de elite, o qual marcou a história da universidade pública no Brasil, teve um momento muito importante de mudança, e essa mudança ela foi provocada por outras políticas, entre as quais a política de cotas. Em terceiro lugar, discutir a universidade pública no Brasil, que tem que levar em consideração o seu papel estratégico na produção científica nacional. O modelo de universidade e o sistema de produção científica ao qual está associado relacionam-se na forma de ver como o projeto de país ou o projeto de nação se relaciona, com o projeto de país e com o projeto de nação. Uma boa definição dessa relação entre universidade e projeto de nação se coloca, obviamente, na nossa capacidade de pensar os desafios atuais e os desafios futuros. Vamos, inicialmente, dizer o básico, o entendimento relativamente comum. Quando consideramos as universidades públicas federais, podemos classificar genericamente a existência de dois polos de formulação de políticas. O primeiro polo se dá em nível nacional, coordenado pelo governo federal, especialmente pelo Ministério da Educação e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O segundo polo, o segundo nível, o institucional, corresponde às políticas formuladas pelas próprias universidades ou implementadas pelas universidades. Portanto, quando pensamos em um projeto de país, ou quando pensamos de forma sistêmica e estratégica o sistema de educação superior, especialmente o Sistema Federal de Educação Superior, levando-se em consideração a geopolítica internacional, levando em consideração as demandas da sociedade do país, a formulação, coordenação e avaliação das políticas públicas deve ocorrer necessariamente em âmbito nacional, o que caracterizaria a relação orientada entre as universidades e o sistema de produção com o projeto de país. O que nós temos assistido nacionalmente é a renúncia ou a ausência da capacidade de formulação de políticas públicas por parte do governo federal, substituindo-a por ações que levam ao desmonte e sucateamento de um dos maiores patrimônios do povo brasileiro ou da nação, que são as universidades públicas federais. Um total de 69, que hoje atende aproximadamente 1.800.000 estudantes, dos quais 70% são estudantes em situação de vulnerabilidade. Devemos destacar, nessa forma de olhar as políticas, que comumente, numa classificação relativamente consolidada nos estudos de políticas sociais, políticas públicas, os três modelos clássicos de formulação. Um modelo centralizado, um modelo mais consultivo e um modelo mais amplo e democrático. Na presente situação, no Brasil, nós temos a ausência total de um processo de formulação de políticas que considere, sobretudo, a dimensão consultiva e democrática. E temos visto a apresentação de iniciativas que são pontuais e desconexas. Importante acrescentar que a ausência de políticas públicas para as universidades no curto, médio e longo prazos coloca em risco
o futuro da juventude, os sonhos da juventude, porque coloca em risco a nossa capacidade de formulação e de formação de pessoal altamente qualificado e a nossa capacidade de realização de pesquisa, como temos assistido recentemente. Por outro lado, como destacamos, na ausência das políticas, foram substituídas por ações de ataque às universidades, como é o caso dos cortes de recursos, de mentiras sobre a universidade e as populações estudantil, para dizer o mínimo. O corte de 2019 nos recursos orçamentários da universidade ultrapassa, como foi o ano passado, 1 bilhão e 200 mil. Esses cortes, na nossa forma de compreender, eles têm sido coordenados, e aplicados de forma sistemática, visando, portanto, a desmobilização e o desinvestimento nas universidades federais e no patrimônio científico brasileiro. Queria desenvolver um pouco a ideia de universidade como patrimônio do povo brasileiro, associado à ideia de que ela é estratégica para o posicionamento do Brasil na conjuntura geopolítica global. Esse debate sobre universidade e projeto nação talvez relembre aqui para alguns, que é um debate de aproximadamente 100, 150 anos. Não é um debate atual. Mas, em face da forma como as coisas estão acontecendo no Brasil, e em face, sobretudo, da conjuntura política nacional em um ano eleitoral, nós temos que fazer, obviamente, o debate entre as universidades, seu papel estratégico para o país, para um modelo de desenvolvimento, e a conjuntura que se apresenta. Dizer que a Universidade Pública Federal é patrimônio do povo brasileiro não é meramente artifício linguístico. Trata-se, no nosso entendimento, de reposicionar o conceito de universidade associado às elites. Modelo esse que perdurou tanto do ponto de vista de concepção, de organização, mas, sobretudo, de volume de matrícula até mais ou menos 2010. O processo de ruptura do modelo de elite se fez presente no Brasil por meio da formulação de políticas nacionais implementadas mais ou menos nos últimos 12, 15 anos. Embora o debate sobre a democratização do sistema de educação superior no Brasil remeta a muitas décadas atrás, a formulação de políticas e iniciativas que permitem ou permitiram essa ruptura é muito recente na história da educação superior brasileira. Entre estas iniciativas, registramos mais uma vez aqui as políticas como do Reúne, a política de interiorização, de expansão, o ProUni, o processo que levou à formulação do sistema de cotas. Em linhas gerais, foram essas ações ou políticas que permitiram a ruptura com o sistema de elite das universidades federais, trazendo à formação de nível superior populações que tradicionalmente eram excluídas dos bancos escolares universitários e levando, portanto, a sua inserção qualificada no debate das questões das respectivas áreas de conhecimento ou demais áreas de maneira geral. Assistimos, assim, à reapropriação do patrimônio das universidades por camadas da sociedade brasileira tradicionalmente excluídas do acesso e da permanência à universidade superior de qualidade, que associa, por meio de um entendimento estabelecido na Constituição Federal, o ensino, a pesquisa e a extensão como pilares fundamental da Universidade Pública Nacional. E esse processo de reapropriação do patrimônio das universidades, que defino como patrimônio do povo e da sociedade, precisa, obviamente, ser aprofundado, ser discutido e amadurecido e persistir no campo, digamos assim, da transformação para os níveis da pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, e para que essa ruptura ela aconteça
nos níveis mais elevados de formação da universidade. Daí decorre a ideia de debater e discutir a universidade como estratégica para o desenvolvimento sustentável nacional, com implicações para a construção de um projeto do país. O termo estratégico ou estratégica é usado aqui no sentido de dizer que é com referência aos interesses do povo brasileiro, que é com referência aos interesses aspiados aqui nacionais, que é com referência aos grandes problemas que perduram no Brasil há décadas, que devemos debater e orientar as políticas de educação superior. Também é necessário considerar que este tema demanda análise de várias áreas de conhecimento e sua capacidade de contribuição para o projeto do país, que perpassa, por exemplo, a economia socioambiental, a economia das águas e dos mares, a biotecnologia, a mobilidade urbana, a habitação, a distribuição de renda e riqueza, a educação básica, a produção de petróleo e gás, dentre outras questões importantes que se tornam obviamente necessária ao projeto de desenvolvimento sustentável nacional, que atendam às demandas reais da população e do país, que é, como todos sabem, desigual e carente de justiça social. Colocar a universidade para debater, pesquisar, formar, tendo em vista os interesses da ampla maioria da população, trazer, portanto, a universidade para discutir o seu processo de desenvolvimento sustentável e a sua capacidade de responder aos grandes problemas regionais e nacionais. Não é arrogância, da nossa parte defender a necessidade desse debate. É sempre importante debater a relação entre a universidade, o projeto de país e a inserção qualificada da cidadania e da população na construção desse projeto. É preciso redizer aqui que as políticas públicas, ou as políticas sociais, as políticas econômicas, são e sempre será objeto de disputa de diferentes grupos e classes sociais. Nas últimas 5 décadas, a influência de instituições e órgãos internacionais são cada vez mais documentados na literatura. Isso demonstra que o campo da formulação das políticas são objeto de ampla disputa em função dos interesses, das concepções e do volume de recursos que mobilizam. E são também objeto de disputa por diferentes grupos de interesses articulados regional, nacional e internacionalmente. Daí a necessidade, obviamente, de dizer que a universidade ela precisa fazer essa articulação com um projeto de país. Se avizinha para todos nós, nesse ano de 2022, o debate sobre, mais uma vez, o debate eleitoral sobre o nosso país. É um debate necessário que nós possamos, obviamente, fazer as melhores escolhas para colocar as grandes pautas da sociedade, as grandes pautas da sociedade, as grandes pautas da ciência, tecnologia, as grandes pautas da universidade, a questão da fome, da desigualdade, de volta às políticas públicas deste país. É um momento fundamental para esse debate e nós não podemos, sob hipótese alguma, nos furtar de colaborar e realizar as mudanças necessárias nesse país. Realizar o debate sobre a necessidade de vincular e de articular a universidade com os grandes temas nacionais não é apenas necessário e urgente, na atualidade, mas também a busca permanente de reafirmação de um projeto de país que se quer soberano, democrático e com oportunidades para todos, como registra a Constituição Federal. Eu vou finalizar dizendo que o que não podemos ignorar, tendo em vista a conjuntura recente,
é o visível desprezo deste governo pela realidade e as consequências de tal concepção para o futuro do país. O ataque coordenado e sistemático às nossas instituições universitárias e à ciência é, na verdade, um ataque ao Brasil, uma sabotagem aos sonhos da juventude brasileira e um cancelamento intencional das possibilidades reais e criativas de enfrentamento aos grandes problemas nacionais. Não podemos nos furtar à luta política para que não se prolongue a permanência dessas forças obscuras e negacionistas no poder central por mais um mandato. Como disse Arende, de nada serve ignorar as forças destrutivas de nosso século. A filósofa escreveu tal verdade em 1950, mas, como sabemos, verdades históricas não devem ser ignoradas. É imperioso, portanto, derrotá-las de forma democrática nas eleições de 22 e, desta forma, recolocar no centro da vida nacional as pautas estratégicas. Muito obrigado. Obrigada, reitor. Então, agradecemos a presença, desejamos uma excelente chegada ao UFPE. Aqui é o seu lugar, aqui é o meu lugar, aqui é o nosso lugar. Sejam felizes. Bom dia a todas e a todos. Obrigada.